Fala, meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, mais ok, nerd, o seu espaço pra falar de cultura pop e cultura nerd. Vamos falar... Tão vendo minhas orelhinhas? Que bonitinho. Eu tô tão fofinho, né, cara? Olha, a gente vai falar um pouquinho aqui do documento que foi vazado para o senhor Elon Musk, né? E que é um documento que aparentemente é verdadeiro, né? Não sei se é, mas foi o Elon Musk que postou, mas de qualquer maneira vamos escrutinar ele aqui para entender o que é esse documento. Eu já tinha ouvido falar, e já fiz vídeo sobre isso, de documentos similares rodando na Disney. Inclusive teve um grande vazamento de reuniões da Disney durante a pandemia, onde as pessoas citavam certas coisas que estão nesse documento. O que é esse documento, tá? Ele é um, digamos, Inclusion Standards, né? Quer dizer, são as metas, né, de inclusão, né? Os padrões de inclusão. Vamos entender o que é, tá? Tá aqui em inglês aqui para vocês, mas eu vou colocar em português aqui, eu traduzi, né? E a gente vai entender um pouquinho. Vamos lá. Normas de inclusão, esse em rosa aqui, né? Normas de inclusão de conteúdo de entretenimento geral da Disney, correto? Vamos lá, pelo menos 3 das 5 áreas precisam ser atendidas para cumprir a norma A, né? Tá aqui, ó, no ladinho, aqui no cantinho lá, ó, tá vendo? Pelo menos 3 das 5 áreas precisam ser atendidas para cumprir a norma A. A1, tá? Personagens, né? 50% ou mais dos personagens regulares e recorrentes escritos tem que vir de grupos subrepresentados, tá? Então, quer dizer, pessoas que estão, né, personagens que estão nos textos das séries, filmes e animações da Disney, elas têm que ter 50% ou mais dos personagens, né, que são regulares e recorrentes, têm que ter de grupos subrepresentados. O que é um grupo subrepresentado? Aí também é uma complicação. Mas pode ser qualquer grupo que não seja hétero e branco. Acho que fica homem, hétero e branco, tá? Acho que fora isso aí tudo subrepresentado. A1, personagens. 50% ou mais dos personagens... já li isso aqui, desculpa. A2, atores. 50% ou mais dos atores regulares recorrentes vêm de grupos superrepresentados. Tá bom. A3, personagens secundários. Inclusão significativa de grupos subrepresentados como personagens secundários ou indivíduos menos importantes na tela, incluindo figurantes. Tá? Então, inclusão significativa de grupos subrepresentados como personagens secundários. Então tem que ter ali entre os figurantes, aos personagens secundários, pessoas de grupos subrepresentados. A4, premissa da série, tá? Integração significativa de grupos subrepresentados nos temas e narrativas gerais. Então, não basta só a série ter uma história, ela tem que ter isso. Tem que ter uma integração de grupos subrepresentados nos temas e narrativas. Isso que a gente está na parte cor-de-rosa ainda. A5, narrativa episódica. Né, aquelas séries que são fechadas, sabe? Tipo, procedural que chama. O episódio fecha no outro, né? Nele mesmo, desculpa. Narrativas episódicas, integração contínua e significativa de grupos subrepresentados nos temas e narrativas episódicas. Então esse aqui é o padrão para todos os produtos da Disney, tá? Vamos lá, norma B, liderança criativa, tá? A gente vai na parte criativa agora. Pelo menos 3 das seguintes áreas precisam ser atendidas para cumprir a norma. 3 das seguintes 6 áreas. São 6 áreas, mas 3 delas pelo menos tem que ser atendidas para cumprir a norma B. Vamos lá. B1, 50% ou mais do produtor e acima na equipe de redação e 50% ou mais do coprodutor e abaixo na equipe de redação vem de grupos subrepresentados. Então, produtores, escritores, sala de roteiristas, tudo tem que ser acima dos caras 50% a mais e abaixo dos caras 50% a mais de grupos subrepresentados, tá? B2, 50% ou mais dos diretores de episódicos vêm de grupos subrepresentados. Como eu falei antes lá pra vocês, quando se fala aí de séries que tem fechadas nelas mesmas, tem que ser grupos subrepresentados, tá? Vou falar minoria, que fica mais fácil. O B3, o diretor de elenco é de um grupo de uma minoria ou não trabalhou anteriormente em um show da DGE neste papel, tá? Então, entenderam isso. O B4, representação significativa de minorias em posições sênior de liderança criativa, tá? É importante ter minorias em posições sêniores, tá?
aí na liderança criativa de todo o material produzido na Disney. B5. Promoção de um membro de uma minoria para um papel que constitua progressão de carreira para pelo menos um membro da equipe de redação, tá? Então, tem que promover uma minoria dentro da equipe de redação para que ela continue na carreira galgando espaço na Disney, tá? B6. Aumento substancial, né, de ano para ano de minorias, né, como diretores e na equipe de histórias, tá? Quando eu falo redação, é histórias. Então isso aqui a gente tá falando das histórias, tá? O pessoal que escreve as histórias que a gente vê na Disney. Isso seja Marvel, Lucasfilmes, Pixar e por aí vai. Norma C, tá? Pelo menos 2 das seguintes 5 áreas devem ser atendidas para cumprir a norma C. Então lá em cima, vocês viram? O que a gente está falando de equipe técnica, no caso produtores e roteiristas. 3 delas têm que ser atendidas em cada produção, tá? Pelo menos. E aqui embaixo, pelo menos 2 tem que ser das 5 áreas atendidas para cumprir a norma C. Vamos lá, C1. 50% ou mais do produtor, né, ou chefe de departamento de produção, ou seja, DP, compositor, figurinista, editor, designer de produção, supervisor musical, tem que vir de minoria. Tá? Então a gente está falando agora da equipe técnica, quem produz, quem manufatura o produto audiovisual. Né? O pessoal do design, o pessoal do figurino, o pessoal que monta o cenário, toda essa galera aí. Tá? C2, 50% ou mais de outras funções principais, qualquer função técnica e de equipe média, vem de minorias. Tá? Então 50% ou mais dessas funções mais assim do peão, né, da produção, tem que ser minoria. C3, 50% ou mais da equipe geral, funcionários do projeto, vem de minorias. Então, incluindo pessoal que trabalha, quando chama de contra-regra, né, que entrega cafezinho, que não sei o que, então tem que ser de minoria. C4, promoção de um membro de um grupo, de uma minoria, para uma função que constitua progressão de carreira para pelo menos um membro da equipe. Então, tem que promover, uma minoria sempre tem que estar apta para ser promovida para continuar a carreira dentro da Disney. C5, contratação de um produtor, né, ou chefe de departamento que não tenha sido anteriormente empregado no papel do programa da DGE, tá bom? Norma D, tá? E a gente falou agora da equipe técnica e tal. Norma D, acesso à indústria e desenvolvimento de carreira. Pelo menos 3 das seguintes 6 áreas devem ser atendidas para cumprir a norma D. D1, oportunidades de emprego remunerado, como aprendizagem, estágio, consultores especializados para viabilizar elegibilidade sindical para membros de minorias. Tá? Isso é importante. D2, oportunidade de treinamento e desenvolvimento de habilidades ofício-criativas de negócios, incluindo oportunidades pontuais de experiência de trabalho para estudantes de grupos minoritários, né, a serem coordenados pelo executivo atual e responsabilidade social corporativa. Tá? Importante que todas as áreas porque tem muito programa de trainee na Disney, né? A Disney é uma empresa gigantesca, então colégios e faculdades de todos os Estados Unidos e do mundo mandam pessoas para lá para fazer os treinamentos empresariais ou nas áreas que as pessoas queiram, né? E aqui tá colocando um standard, um padrão. Qual que é o padrão? Tem que ser minorias, tá? Tantos por cento a mais minorias, beleza? D3, primeiro emprego para membro de grupo minoritário, uma função que constitua progressão de carreira e de treinamento anterior, tá? Beleza. D4, 50% ou mais dos fornecedores, presta atenção, ou prestadores de serviço externo empregados pela produção fornecem acesso à indústria ou oportunidades para membros de grupos minoritários. Então, até os terceirizados, né, o pessoal que tem um outro estúdio, porque às vezes a Disney vai lá e terceiriza a produção de, sei lá, o cenário, né, o pessoal da marcenaria e tal, tem que ser de grupos minoritários. Porra, os caras realmente... Os caras estão colocando dificuldade, né? Mas enfim. O D5, participação do produtor ou chefe de departamento em iniciativa de desenvolvimento de talentos, programa de mentoria do sindicato e outros programas aprovados. Participar como painelista, apresentador em um evento e blá blá blá. Então tem que preparar os caras também para serem a cara da Disney. Então para poder participar de painéis, participar de convenções e por aí vai. D6, o produtor desenvolve e executa um programa específico sujeito à aprovação da rede, né? Então eles têm que inventar um programa, né, para incluir mais ainda as minorias ali dentro do contexto aí, tá? Aqui é a parte educacional, organizacional da coisa. O contexto é fundamental para avaliar se um grupo é minoritário. Qualquer pessoa envolvida em decisões de contratação, esse que é o final do texto, é proibida, né, de perguntar aos candidatos
e os talentos vindo para a Disney sob sua raça real ou percebida, religião, cor, orientação sexual, gênero, identidade de gênero, status militar ou de veterano, idade, deficiência, qualquer outra categoria legalmente protegida. Tá? Então esse é o documento da Disney. Tá? Esse é o documento da Disney. Agora vocês estão bem cientes do que a Disney está querendo fazer para fazer as produções das suas séries, né? Filmes e coisa. O que eu acho disso, pessoalmente? Eu acho o seguinte. Eu vou ter uma opinião bem equilibrada aqui, que vai deixar vocês putaços da cara e também, ao mesmo tempo, o pessoal vai entender o meu ponto. Eu acho o seguinte. O ideal num mundo era que fosse uma questão meritocrática, ou seja, todas as pessoas fossem escolhidas para trabalhar dentro da Disney pelos seus méritos, tá? É assim que uma empresa cresce, é assim que uma empresa se desenvolve, correto? Porém, o mundo não é meritocrático totalmente. Há dificuldades. É óbvio que pessoas que estão em comunidades de minorias, negros, hispânicos, lá nos Estados Unidos, né? Tô falando. Trans e tal, eles têm um pouco mais, para não dizer muito mais, dificuldade em certos empregos. Isso é um fato, gente, tá? Fingir que isso não acontece também não é saudável. Não é porque a gente é contra a lacração que a gente tem que ser burro. Tem que, né, entender. É claro que é importante programas, principalmente a parte D, né, que trata de programas de mentoria, de estágio. Cara, eu não vejo problema nenhum em ter esse tipo de programa voltado para pessoas de minoria, tá? Eu não vejo problema nenhum. Porque você está oferecendo um serviço educacional para essas pessoas, né? E você está abrindo espaço para que pessoas de comunidades mais pobres ou que tenham que sejam parte de algum tipo de minoria social possam entrar em um lugar onde elas vão ter depois no currículo uma grande relevância, como a Disney. Programa de trainee eu não sou contra, rapaziada. Vocês podem ficar brabo à vontade comigo aí. Não sou contra, acho que tá tudo certo. Empresas tem que ser assim mesmo. Eu acho que é o padrão da empresa, ela decide, tá? Beleza. É minha opinião, tá? Não precisa dar chilique. Agora, a feitura, né, e produção dos filmes. Aí a coisa complica. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Neste caso em específico, você tá partindo do pressuposto de que pessoas, por causa das suas condições, né, ou seja, porque ela é negra, mulher, trans ou gay, ela vai escrever algo que seja diferenciado, vai dar um olhar melhor para as coisas. E isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Porque as pessoas, eles partem do pressuposto que a vivência da pessoa vai dar um toque diferente, né, dentro dos textos. Isso não é necessariamente verdade. Cada pessoa tem uma experiência de vida completamente singular. Não é coletivo, nem todo negro vive uma vida igual, nem todo gay, nem todo trans. Assim, as pessoas são indivíduos singulares, são indivíduos únicos e que não pode ser repetido sua experiência de vida. Por isso que para a produção, né, de um storyline, de uma série ou de um filme, não é a pessoa que passou por isso ou aquilo, mas quem escreve melhor, quem é mais criativo, quem tem mais boas ideias. E aí para isso, para você saber quem tem isso, independente da cor da pessoa, você tem que ver os trabalhos anteriores dela. Não adianta nada colocar uma pessoa que é negra, trans ou gay em uma sala de roteiristas se a pessoa nunca produziu nada. Sabe? Ela não vai se descobrir ali magicamente, vai acontecer entendeu? Não, a pessoa tem que ter um histórico de produção literária, né? De roteiro, de histórias, e ser avaliado, pô, essas histórias que os caras escrevem é muito boa. E assim, independente da pessoa. Nunca se esqueça que, independente se você gosta ou não da história, quem escreveu os 50 Tons de Cinzas foi uma senhorinha. Não é senhorinha não, né? Agora ela é senhorinha, mas na época não era. Mas assim, era uma dona de casa que gostava de Crepúsculo e ela começou a escrever fanfic sobre Crepúsculo. E ela escreveu um dos livros que mais vendeu aí nos últimos 20 anos. Independente de você gostar ou não do negócio. Você tá entendendo? Então, quer dizer, há pessoas por todos os tipos que têm aptidões e habilidades escritas. Só que isso tem que ser descoberto pela pessoa. Você pode até ter um grupo de trainee, uma coisa assim para educar, ensinar, laboratórios de escrita e tal, que tem uma porcentagem de cotas. Isso aí eu também não vejo problema, não tem problema, tá ótimo. Mas quando você vai produzir efetivamente o programa, não dá, cara. Aí você tá jogando, você tá arriscando demais o negócio, tá?
Então, assim, é por isso que eu digo, é importante a gente separar o joio do trigo. Existem coisas e existem outras coisas, tá? Terceira coisa, essa questão de colocar pessoas, por causa dessa cor, em posições de poder. Aí também não dá. Porque a posição de poder hierárquica, ela depende do mérito dentro da empresa. Senão os outros colegas que são subordinados não vão ter o respeito e a credibilidade naquele chefe. A gente não pode esquecer que nós somos animais de bando, tá? E a gente elege nossos alfas, né, nossos líderes. E as pessoas só seguem esses líderes e esses alfas se esses alfas e líderes tiverem nosso respeito. Impor regras assim, hierarquicamente, desmorona todo um sistema biológico até das pessoas. Quem trabalha em empresa sabe o que eu tô falando. Quando alguém é promovido porque deu pro chefe ou porque é parente do chefe, não sei o quê, ninguém respeita aquela pessoa. Isso desarticula toda a produção. Porque ninguém respeita o cara fala um negócio, ó, eu acho que essa ideia é melhor, a galera, esse cara não sabe nada, então, sabe? Então, assim, como eu sempre falei pra vocês, separar o joio do trigo. Há situações que um negócio desse faz sentido, né? Na questão de trainee, de jovens, isso aqui, tá certo. Mas dentro da estrutura, tanto da escrita de séries e filmes e de animações, como na produção e na chefia, não faz sentido. Isso é a receita do desastre. Eu não tô nem falando implicações legais, né? Porque eu não sei como é que é a legislação americana, né? No Brasil, normal, pela lei, isso seria, assim, é proibido fazer isso pelo Brasil, né, das leis brasileiras. Quer dizer, mas daí é claro que o juiz vai interpretar diferente. Não, mas isso é pelo bem, é o espírito da lei, ele vai falar. Então, o Brasil não conta porque não existe lei no Brasil, que é cada um por si. Mas nos Estados Unidos eu não sei como é que funcionam as leis lá, principalmente as leis da Flórida. Isso aí tem que ver os advogados. O interessante é o seguinte, esse tipo de comportamento da Disney que a gente tá lendo aqui é o que explica a derrocada dessa empresa, tá? A empresa, ela, nos últimos 10 anos, afundou. Assim, afundou de uma maneira absurda. E é o que eu falo pra vocês sempre. Tava conversando com meu amigo Álvaro, um abraço pro Álvaro, né? E o Álvaro falou assim, não, Mafinha, mas se trocar os empregados da Disney, se entrar lá esse cara que tá querendo pegar lá as ações da Disney, lá junto com o Elon Musk, então eu vou fazer esse vídeo logo. Deixa eu pegar mais informações, que é sobre o Elon Musk tentando dar um, entre aspas, golpe na Disney, aí comprando ações o suficiente para ter assento no conselho. Mas não vou contar agora porque eu preciso de mais informações. Pode entrar um CEO, como o Zaslav entrou na Warner, e fazer uma mudança estrutural grande, mas isso não vai mudar a empresa, gente, tá? Isso aí acontece porque a empresa tem memória. Então você pode trocar todos os funcionários daquela empresa que ela vai continuar funcionando daquele jeito. E aí você vai falar, porra, mas como assim? Eu troquei todo mundo e continua a mesma merda. Pois é assim que funciona o mundo. É complicado de entender e aceitar esse tipo de coisa. Por isso que é fundamental que se coordene a troca de funcionários ou a educação de funcionários lenta e gradualmente. Isso que eles fizeram foi uma ação que demorou décadas, tá? Não pense que é de hoje essa coisa da Disney. Isso aí foi, né, pouquinho. E nos anos 90 já era meio assim, rapaziada. Já era meio assim. Vocês esqueceram em quem o autor lá, que até morreu de AIDS, ele é homossexual, é um gênio, tá? Que fez a Pequena Sereia, ele se baseou pra fazer a bruxa lá, a inimiga da Pequena Sereia, era na Divine, aquela travesti. Então, assim, essa questão identitária não é de hoje na Disney. É que agora ficou um negócio que ficou assim, caralho, isso aí é um absurdo, tá demais, entendeu? Mas a gente foi sendo cozido em água morna durante muito tempo. Ah, não sei o que, abre mão aqui, abre mão ali, entendeu? E eu sei que vocês vão falar assim, filho, tá falando isso, mas tá agora há pouco falando que tem que abrir mão. Pois é, rapaziada, mas o mundo não é como a gente quer, ninguém aqui é ditador, não. As coisas têm que ser coordenadas e conversadas. As pessoas acordaram agora, tá? E esse identitarismo, ele vai arrefecer. Só que vai demorar muito tempo pra cultura abaixar a normalidade e tal, as pessoas entenderem que existe pontos bons na questão da inclusão e que nem tudo é uma loucura, e a pessoa da inclusão entender que tem muita coisa que é loucura na inclusão e tem que ser retirado, né? Então é isso, tá? A Disney, infelizmente,
do jeito que tá, eu não prevejo nenhum tipo de melhora nos próximos anos, tá? Se esse foi os standards, os padrões de contratação da Disney e de formulação da sua do seu criativo nos últimos anos, vocês não esperem que vai alguma coisa melhorar, rapaziada. Porque não adianta tirar a Kathleen Kennedy, o Bob Iger, tirar o Filoni, tirar o... Sabe? Não interessa, não vai mudar. Porque a coisa tá no núcleo, tá no... Pô, cansei de falar pra vocês isso. Tá na tia do cafezinho, no contra-regra, no cara que faz o cenário, na mina que faz o design, na secretária. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que pra mudar vai demorar muito tempo. Muito tempo. E não vai voltar a ser como antes, tá? Isso vai fazer parte da própria empresa. Pra sempre, tá? A coisa vai ser mudada de um outro jeito. A Disney vai se tornar uma outra coisa, tá? Não sei o que vai ser, mas vai se transformar. A não ser, claro, que ela entre em falência. Eu acho difícil, porque a Disney é uma empresa assim monstruosa. Mas como diz o meu amigo Marcos, né, a Panam, né, a empresa de avião, já foi a maior do mundo e ela faliu. Então tudo é possível, tá? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que tenha sido bem didático no que eu falei pra vocês. E eu tentei ser o mais sóbrio possível, sem ser alarmista, nem sensacionalista. E sobre a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente do Mafinha e ficou com raiva de escutar o que eu falei nas opiniões que você não concorda, escreva aqui nos comentários me xingando que eu irei lê-los, né? Irei lê-los e vou ver se alguém consegue contradizer aí um argumento bom. Posso acatar, não sou um cara intransigente, vocês sabem muito bem disso. Então dá uma olhadinha ali nos comentários e mete o braço, tá? E se você gostou do vídeo, falar, pô, gostei muito, Mafinha, né? Um elogio aquece o meu coraçãozinho aqui de raposinha, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar aquele joinha, isso é importante, tem que dar o curtir. Tem os links aqui para você fazer o curso da B-Way, tentar aquele treininho gostoso da Disney. Você já é latino, então, porra, é facinho, né? Aprenda a falar inglês com o curso da B-Way do nosso querido Jonas Bressan. E tem os links para fazer canais darks aqui do nosso querido Peter Jordan. E outros cursos aqui, tudo baratinho, R$15 e tal. Pra quê? Pra você aprender a editar no celular e tal, e fazer uma renda extra com o YouTube, tá? Se você for um cara cabeça feita, concentrado, você... mesmo trabalhando pra caralho, que eu sei que você pega um monte de busão e trabalha um monte, dá tempo de você fazer a sua ediçãozinha, o seu videozinho dark no caminho pro trabalho, cara, entendeu? E daqui a pouco, se Deus quiser, e você for bastante insistente, você pode ter uma renda extra aí, ganhando uns 2.000, 3.000 no YouTube, entendeu? Mais o teu salário, velho, ixi, aí compra tudo em Bitcoin e é só alegria, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê logo mais às 5 horas no Nerdola Reclama. Um beijo pra todos e... antes que eu termine aqui. Hoje tem live com a jornalista Paula Schmidt, tá? Live só na Trovo, porque o YouTube não deixa. A gente vai falar coisas que não podem ser faladas. Então não se esqueça, às 8 horas da noite hoje live com a nossa querida Paula Schmidt, beleza? Fiquem com Deus. A gente se vê logo mais. Tchau, tchau.